Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para passar para vocês a parte de conceitos de Gestalt, dando continuidade aí às nossas aulinhas de teorias do design. E os conceitos de Gestalt, eles são importantes, principalmente para quem está aí estudando a parte gráfica de design, que vai ajudar vocês a entender melhor a psicologia por trás das formas. E para quem está estudando a parte de produto, também é bem interessante para desenvolvimento de produtos com formas mais harmônicas, né, que vão de repente atender a um determinado público ou não, né? Então é interessante que vocês prestem bastante atenção. Mais uma vez eu digo que se precisar, vocês podem me mandar e-mail, quem tiver dúvida, ou quem quiser uma sugestão de bibliografia. Eu estou aqui principalmente para ajudar vocês nessa parte, tá bom? Vamos começar. Então, o que é a Gestalt, né? A Gestalt, ela é uma escola de psicologia experimental que surgiu no século XX. E vários são os fundadores atribuídos à Gestalt, mas principalmente ela surgiu dentre os psicólogos, né, e os filósofos que visavam o comportamento humano diante de alguns momentos ou apreciações. Ela começou a partir do momento que os psicólogos e filósofos eles passaram a ver como que as pessoas reagiam e como que elas tendiam a tomar suas decisões de repente diante de alguma situação em que elas eram colocadas, né? Então, assim, várias pessoas são consideradas fundadoras da Gestalt, mas existem três que são os principais cofundadores. Eles são o Max Wertheimer, o Kurt Koffka e o Wolfgang Kohler. Eles têm livros falando de Gestalt, quem quiser pode procurar, mas quem realmente começou com as ideias que deram origem à Gestalt foi o filósofo vienense von Ehrenfels. Ele que foi o primeiro que teve algumas teorias estruturadas a respeito principalmente da percepção da forma sobre as pessoas, né? Vamos continuar então. E quando que a Gestalt surgiu, né? A Gestalt ela surgiu por volta de 1910, mas na mesma época em que ela surgiu, havia nos Estados Unidos o behaviorismo, que veio a se opor totalmente à Gestalt. Para vocês saberem o que é o behaviorismo, ele provém do termo inglês behavior, que significa comportamento, conduta, e ele se originou em 1913. É uma escola de pensamento funcionalista e começou com os estudos do John B. Watson, que é o principal fundador, e do Friedrich Skinner. O behaviorismo ele tem ideias totalmente opostas à Gestalt, né? A Gestalt ela dominava os estudos da psicologia na Alemanha, datada desde 1910 pelos seus fundadores, que eram aquelas pessoas que eu falei antes para vocês. E independente, ela se opunha ao behaviorismo em vários conceitos. Então a gente tem o que? O nascimento da Gestalt e do behaviorismo, eles são similares, eles nasceram entre vários psicólogos, entre filósofos, mas eles têm algumas diferenças. E quais que são essas diferenças? Os behavioristas, eles estudavam como os eventos ambientais, que eles consideravam como estímulos, influenciavam nas respostas das pessoas. E o que são essas respostas? É o comportamento das pessoas, as aptidões e os traços de personalidade. Então, os behavioristas, eles acreditavam que o meio, ele influenciava a forma como a pessoa tendia a reagir e a desenvolver sua personalidade. Já a psicologia da Gestalt, ela também era conhecida como psicologia da forma. Os gestaltistas, eles queriam saber qual era o significado que os seres humanos atribuíam aos objetos e aos acontecimentos do mundo. E como que esses objetos e acontecimentos, com esses significados atribuídos, influenciavam na forma como essas pessoas desenvolviam sua personalidade, como elas desenvolviam sua percepção, como elas solucionavam problemas e como se dava o pensamento dessas pessoas. Então, a Gestalt, ela, por ser considerada a psicologia da forma, ela estuda o motivo pelo qual algumas formas agradam mais que outras. Então, como que as pessoas atribuem os significados a essas formas e como elas lidam com essas formas depois, né? Esse é o principal objetivo do estudo da Gestalt. E vocês sabiam que a Gestalt ela é considerada por muitos um método, teoria e base para o desenvolvimento de projetos tanto na área gráfica como em produto? Então, essa psicologia ela é considerada assim porque ela extraía dados de rigorosas experiências ligadas à percepção humana. Quando os gestaltistas surgiram, eles faziam vários testes relacionados principalmente à parte visual com as pessoas, para ver como que algumas formas faziam com que o organismo delas mesmo reagisse de determinada forma ou não.
E afirma ainda o autor Schultz que a fenomenologia, que é um movimento ocorrido na filosofia, ele influenciou a Gestalt. E ele apresentava, de certa forma, ele tem um momento desse movimento da fenomenologia em que ele aproxima a Gestalt da semiótica. Quem assistiu a aula de semiótica vai ver que alguns princípios da Gestalt, que eu vou falar para vocês, têm a ver com muitas coisas que eu disse da semiótica. Tendem a ser parecidos com a forma como a gente entende os signos e atribui a eles os significados, né? Como já disse anteriormente. E é interessante que vocês saibam também que antigamente aqui no Brasil, quando começaram as primeiras escolas de design, elas até tinham um nome de Gestalt, né? Elas procuravam tanto seguir essa psicologia da forma e elas pregavam tanto isso como sendo base do ensino, que elas até atribuíam esse nome a elas, né? Bom, pessoal, essa aqui é a primeira parte da aula sobre Gestalt. Na próxima eu vou falar para vocês sobre os 8 princípios da Gestalt, que são bem interessantes e muito importantes para quem vai trabalhar nessa área do design. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!